Boa tarde, pessoal. Hoje então nós vamos dar andamento às nossas aulas de funções inorgânicas. E hoje então nós vamos finalizar esse conteúdo que nós começamos vendo. Então nós já vimos a parte dos ácidos e a parte das bases nas nossas aulas. Hoje nós vamos entrar na próxima função inorgânica, que é a função de sais. Então hoje nós vamos ver a função inorgânica de sais. O que são os sais? Os sais, ele é a função inorgânica que ela é formada a partir de uma reação que é chamada reação de neutralização. Essa reação de neutralização ela sempre vai acontecer entre um ácido e uma base. Então essa reação de neutralização acontece entre um ácido e uma base. O que essa reação vai formar? Essa reação vai formar o sal e a água. Então aqui nós temos o exemplo de uma reação de neutralização. Nós temos aqui o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, um ácido e uma base. Esse ácido e essa base eles vão formar o cloreto de sódio. Como que vai ser formado esse sal nessa reação de neutralização? O sal sempre vai ser formado através do ânion do ácido. Então, no caso, o ânion do ácido é o cloreto, é o Cl. E o cátion da base, que no caso é o sódio. Então, o sódio vai se ligar com o cloro, formando o NaCl, que é o cloreto de sódio, que é o sal no caso. E o outro subproduto dessa reação vai ser a água. Toda reação de neutralização vai formar sal e água. Então, sempre que um ácido reagir com uma base, os produtos formados vão ser sal e água. Como que a gente vai formar? Como que a gente consegue montar essa reação, por exemplo? Então, eu tenho aqui, ó, HCl mais NaOH. Eu separo os ânions dos cátions do ácido e da base. Então eu vou separar aqui, ó, o cátion H+, e o ânion Cl- do ácido. E aqui eu vou separar o cátion Na+, e o ânion OH- da base. Lembra o que eu falei? Então, sempre o cátion da base e o ânion do ácido vão formar o sal. Eles vão se ligar formando o NaCl. E vai sobrar aqui, ó, uma molécula de hidrogênio e o ânion OH-. OH- com H+, vai dar o H2O, que é a água. Beleza? Então é assim que vai formar, que vai ser realizado esse tipo de reação. E é uma reação de neutralização, ela pode ser o que a gente chama de reação de neutralização total, e existe a reação de neutralização parcial. Qual que é a diferença da reação de neutralização total para a reação de neutralização parcial? A reação de neutralização total é o que a gente acabou de ver. É quando todos os íons H+, são neutralizados por todos os íons OH-. Não sobra nenhum íon hidrogênio e nenhum íon OH-. Quando acontece isso, essa neutralização total, não sobra nenhum hidrogênio e nenhum OH- aqui no nosso sal. Ó. Os exemplos. Eu tenho aqui o ácido sulfúrico, H2CO4, reagindo com o NaOH. Olha aqui, eu tenho nessa reação eu vou ter duas moléculas de hidróxido de sódio. Então eu vou ter dois OH- que vão reagir com esses dois H+, formando duas águas. Então não sobrou nenhum hidrogênio e nenhum OH- nesse tipo de reação. Então, todos os íons H+ neutralizaram todos os íons OH-. É assim que acontece uma reação de neutralização total. Agora, uma reação de neutralização parcial, nem todos os íons H+ neutralizam os íons OH-, ou vice-versa. Quando sobram íons OH- na base, então eu tenho aqui, ó, somente um íon H+ neutralizou um íon OH-, que é o caso da molécula do Ba. É que ela está representada dessa maneira para ficar mais fácil de visualizar. OH2. Olha aqui, esse 2 representam dois hidróxidos, dois OH- nessa molécula. E na molécula do ácido nós só temos um H+. Então,
Esse H+ vai neutralizar uma molécula do OH-. E o que sobrou no sal foi o BaOHCl. Notem que no sal acabou sobrando uma molécula de OH. Então esse sal a gente chama de sal básico. O que seria um sal básico? É quando existe excesso de OH- nessa solução. Então esse OH ele entra na reação, ele entra na ligação dos sais. E um sal ácido é o contrário, é quando existe mais íons H+ do que íons OH-. E aí, quando a gente vai ver o sal, a gente vai notar a presença da molécula de hidrogênio no sal. Quando a gente notar a presença da molécula de OH na base, esse sal no sal esse sal é básico. Quando a gente notar a presença da molécula de hidrogênio no sal, esse sal é ácido. Então, um sal ácido ou um sal básico, ele sempre vai ser formado numa reação de neutralização parcial, beleza? Vamos voltar aqui para a gente ver um pouquinho da nomenclatura dos sais. A nomenclatura dos sais, elas vão depender muito do nome dos ácidos que a gente viu nas aulas anteriores. Como que a gente dá o nome de um sal? O nome do sal ele vai ser a junção do nome do ânion que veio do ácido. Então, no caso aqui do cloro, o ânion desse ácido é o cloreto. Então, o nome desse sal vai ser o cloreto, mais o nome do cátion da base. O nome do cátion da base é sódio. Então, vai ser cloreto de sódio, o nome desse sal aqui. Ó. Olha aqui, ó. Nós temos aqui o H2SO4. O ânion SO4 é o ânion sulfato. Então, o nome desse sal vai ser sulfato de sódio, que é o nome do cátion da base. Olha aqui, ó, nós temos de novo ó, Cl2, que veio do ácido clorídrico. Vai ser o cloreto de cálcio. Então, o nome do sal ele vai depender do nome do ânion originário, que originou do ácido, mais o nome do cátion que se originou da base. E agora nós vamos ver a última função inorgânica para a gente finalizar esse assunto das funções. Então nós vimos ácidos, bases, sais e por último agora vamos entrar nos óxidos. Óxidos é uma função inorgânica bem tranquila, bem simples. Como que eu defino um óxido? Um óxido ele é um composto binário. O que seria um composto binário? Que é composto por dois elementos. E esse óxido vai conter o oxigênio. Então, para um elemento, para um composto ser um óxido, ele vai ter que ser binário e vai precisar possuir o oxigênio. E existe uma particularidade para um óxido ser um óxido, no caso. O que? O elemento que vai estar ligado ao oxigênio, ele não pode ser mais eletronegativo que ele. Lembram da nossa fila de eletronegatividade? Que é essa daqui, ó. Nós temos o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. E o elemento, a eletronegatividade aumenta da direita para a esquerda. Então o elemento mais eletronegativo de todos é o flúor. Lembra que eu falei? Para um elemento ser considerado um óxido, para o composto ser considerado um óxido, o elemento que vai estar ligado ao oxigênio não pode ser mais eletronegativo que ele. Então o único elemento que não é considerado um óxido é o F2O, que seria o fluoreto de oxigênio. Esse elemento é o único que não é considerado óxido, por quê? Porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Todos os demais elementos ligados ao oxigênio, eles vão conseguir formar óxidos porque eles são menos eletronegativos que o oxigênio. Olha aqui os exemplos de alguns óxidos. Ó. É o SO2, CO2, NO, P2O5, K2O, CaO, F2O3. E dentro dos óxidos, a gente vai ter duas divisões. Existem os óxidos metálicos e os óxidos iônicos. Óxidos metálicos é um óxido
é quando nós temos um oxigênio ligado a um metal. Isso é um óxido metálico. Para a gente dar o nome de um óxido metálico, é bem tranquilo, a gente vai seguir aquela mesma regrinha das bases. Quando o metal ele tem carga fixa, o nome desse óxido vai ser óxido T mais o nome do metal. Nesse caso aqui, ó, o Na2O vai ser o óxido de sódio, CaO, óxido de cálcio, Al2O3, óxido de alumínio. E aqui no caso do ferro, ó, o ferro ele é um metal que não possui carga fixa. Então, nesse caso, a gente tem que representar a carga do metal no final do nome. Nesse caso aqui, o F2, FeO, vai ser o óxido de ferro 2. Aqui o óxido do ferro. O óxido do ferro é 2+. Então, o nome desse óxido vai ser óxido de ferro 2. É o mesmo exemplo que a gente usou, ó, vamos voltar aqui, na nossa aula de bases. Quando a base, o metal ligado à base, ele não possui a carga fixa, a gente precisa representar qual vai ser a carga desse metal em algarismo romano, igual a gente fez aqui nas bases, lembram? Então é assim que a gente dá a nomenclatura de um óxido metálico. Agora a nomenclatura de um óxido base e um óxido iônico, a gente vai utilizar o prefixo indicando a quantidade de cada elemento. Por exemplo, eu tenho aqui ó, o CO, eu tenho um oxigênio e um carbono. Então o nome desse óxido vai ser o monóxido, porque esse monóxido representa um oxigênio de carbono. Nesse caso aqui é o dióxido de carbono, eu tenho 2 oxigênios ligados a um carbono. Aqui eu tenho trióxido, que são 3 oxigênios de dinitrogênio, porque são 2 nitrogênios. Então aqui eu tenho trióxido de dinitrogênio. Olha aqui, ó, nós temos o tetróxido de dinitrogênio. Aqui eu tenho pentóxido de dinitrogênio. Aqui eu tenho o dióxido de silício. Então quando eu vou dar a nomenclatura de um óxido iônico, eu vou seguir essa regrinha, colocando o prefixo indicando a quantidade de cada elemento. Quando eu tenho somente um elemento, por exemplo, um oxigênio, começo com o monóxido. Quando eu tenho 2 oxigênios, dióxido, 3 trióxido, tetróxido, pentóxido, hexóxido e assim vai. Então, nos óxidos iônicos eu vou colocar esses prefixos para indicar a quantidade de moléculas que possui esse elemento, esse composto, beleza? E aqui a gente vai resolver algumas questões só para a gente ver alguns exemplos de como são cobrados esses assuntos de funções inorgânicas nos vestibulares, beleza? Então, primeiro exercício aqui, ó. Algumas substâncias, quando dissolvidas em água, reagem produzindo íons em solução. Dentre essas substâncias, algumas são muito comuns, o cloreto de hidrogênio e o cloreto de sódio. Considerando as interações dessas substâncias com a água individualmente, escreva as equações químicas para as reações que envolvem a dissociação dos íons existentes no composto originalmente iônico. Que o exercício quer que a gente faça? Que a gente escreva a reação de dissociação iônica do elemento que é originalmente iônico. Então a gente tem que saber, dentre esses dois elementos que ele deu para a gente aqui, ó, qual que é um elemento iônico. O elemento iônico é aquele elemento formado por ligações iônicas. No caso aqui, o elemento iônico vai ser o NaCl, que é o cloreto de sódio. Nós temos dois íons, Na+, Cl-, que se ligam formando a ligação iônica. E como que eu faço a reação de dissociação iônica? Eu simplesmente separo os íons em solução. Então, aqui eu tenho o Na+, o NaCl, ele vai ser dissolvido em água, formando os íons Na+, mais Cl-. É basicamente isso que o exercício queria que a gente montasse, a reação de dissociação iônica do elemento originalmente iônico. E ele quer a reação de ionização da substância que é originalmente o composto covalente. O composto covalente aqui, ó, o HCl, que é um composto que é formado por 2 ametais. Então, isso origina uma ligação covalente. Aqui no caso a gente faria a mesma coisa, o HCl sendo dissolvido
em solução aquosa, em água, formando H+, mais Cl-. Vocês lembram lá da nossa primeira aula das funções inorgânicas que a gente viu a diferença de dissociação iônica e de ionização? A ionização é a separação dos íons de uma substância covalente. E a dissociação iônica é a separação dos íons de uma substância iônica. Essa é a diferença entre essas duas definições, beleza? Próximo exercício, então. Identifique a alternativa que apresenta dois produtos caseiros com propriedades alcalinas básicas. Então aqui é um exercício que traz muito para a realidade do nosso cotidiano. O exercício ele quer que a gente identifique aqui quais desses produtos possuem propriedades alcalinas básicas. Então eu tenho aqui o detergente e o vinagre. O vinagre ele é o ácido acético. O vinagre ele tem uma propriedade ácida. Então o vinagre ele não é um composto com propriedades básicas. Então a alternativa A não pode ser. O sal e a coalhada. O sal é o NaCl que a gente conhece, né? Cloreto de sódio. O sal ele não possui uma propriedade básica, ele possui uma propriedade de um sal, né? Uma propriedade neutra. Então não vai ser a alternativa B. Leite de magnésia e sabão. O leite de magnésia é o hidróxido de magnésio, que é o MgOH2. Então, o leite de magnésia é um composto que possui uma propriedade básica. Ele é geralmente utilizado quando a gente tem azia. O que seria azia? É quando o nosso estômago ele produz mais ácido e não tem nenhum alimento para ser digerido lá dentro. Por exemplo, se a gente tomar muito café, se a gente mascar muito chiclete, nosso estômago ele vai começar a produzir aquele ácido para digerir o alimento, mas o alimento ele não vai, no nosso estômago não vai ter nenhum alimento lá para aquele ácido ser digerido. Então esse ácido ele começa a atacar as paredes do estômago, causando aquela sensação de queimação. E qual que é a propriedade do leite de magnésia? O leite de magnésia ele neutraliza esse ácido presente no nosso estômago. E é o que faz aliviar a azia. E o sabão, ele também é um elemento com uma propriedade básica, que tem ação de desengordurante, que a gente conhece. Então, nesse caso, a alternativa correta seria a alternativa C. Que é o bicarbonato de açúcar. O bicarbonato de açúcar, apesar desse nome, ele é um sal. Ele não tem uma propriedade básica. E Coca-Cola e água de cal. A Coca-Cola, os refrigerantes, eles possuem ácido carbônico dentro deles. Refrigerantes possuem H2CO3, que é o ácido carbônico. Então, refrigerantes possuem propriedades ácidas, então também não poderia ser a alternativa E. A alternativa correta aqui é a C, beleza? O próximo exercício. A formação de hidróxido de alumínio resultante da reação de um sal desse metal com uma base pode ser representada por... Então, ele quer a reação de formação do hidróxido de alumínio. É a ligação do alumínio, do elemento alumínio, com o íon OH-. O alumínio ele é um metal que possui carga fixa. A carga fixa do alumínio é carga 3+. Então, se eu fosse montar essa reação, eu cruzaria as cargas, então esse 3 iria aqui para baixo e esse menos aqui iria para cá. Formaria o Al, O, entre parênteses, OH3. Então a reação que representa a formação do hidróxido de alumínio vai ser a alternativa C. Eu tenho aqui Al3+, mais 3OH-. Por que eu tenho 3OH- aqui? Porque como eu tenho uma carga negativa aqui e 3 cargas positivas, para a gente balancear essa equação, eu preciso de 3OH- para ter 3 cargas negativas com 3 cargas positivas. E o produto formado vai ser o AlOH3, hidróxido de alumínio. Beleza? Então, vou resolver o último exercício aqui e a gente finaliza esse conteúdo de funções inorgânicas. Então, último exercício. A respeito das substâncias denominadas ácidos, um estudante anotou as seguintes características.
Então, o estudante anotou 4 características a respeito de ácidos. Ó. Ele disse que os ácidos têm poder corrosivo, são capazes de neutralizar bases, são compostos por 2 elementos químicos e formam soluções aquosas condutoras de corrente elétrica. Se a gente analisar aqui, então, as 4 afirmativas, o exercício quer que a gente fale em qual dessas afirmações o estudante cometeu erros. Vamos analisar uma por uma agora. Ácidos têm poder corrosivo. Os ácidos têm sim poder corrosivo, né? Então os ácidos eles têm aquele poder, muitas pessoas têm medo dos ácidos, que eles corroem alguns metais, até a pele, vidro. Então dependendo da força desses metais, eles têm um poder de corrosão maior ou menor. Eles são capazes de neutralizar bases. Sim, né? A gente viu hoje que a reação de neutralização é formada através de um ácido e uma base. São compostos por 2 elementos químicos. Não. Existem ácidos que são compostos por mais de 2. Por exemplo, ó, H2SO4. Aqui nós temos o elemento oxigênio, enxofre e hidrogênio. Nós temos 3 elementos. Então os ácidos não são formados só por 2 elementos. Existem alguns ácidos que podem ser formados por 2, por exemplo, o HCl, mas nem todos são. Então a 3 está errada e formam soluções aquosas condutoras de corrente elétrica. Nem todos os ácidos formam soluções aquosas condutoras de corrente elétrica. Por quê? Porque alguns ácidos eles formam moléculas e essas moléculas não são capazes de formar íons em água. Então a alternativa correta, nesse caso, o estudante errou, né, na alternativa 3 e 4. Que nesse caso aqui não tem. Eu acho que eu devo ter cortado a alternativa E aqui, pessoal. Que no caso seria correta. Acho que na hora que eu fui cortar o exercício eu acabei cortando a alternativa correta, beleza? Então as alternativas, o estudante errou na alternativa 3 e na afirmação 3 e na 4. Então pessoal, por hoje nós vamos ficando por aqui. Nessa aula a gente finaliza esse conteúdo de funções inorgânicas. Agora nós vamos ter um período de férias, né? Período de julho aqui, que nós vamos ficar aí nesse mês sem postar aulas. E no mês de agosto nós retornamos com nossas aulas normalmente, beleza? Vocês possuem qualquer dúvida nesse meio tempo, podem me procurar no Facebook, qualquer lugar. Fiquem à vontade. Boa semana, bom descanso para todo mundo, pessoal. E até a nossa próxima aula no mês que vem. Tchau, tchau.